Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, 5 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer o professor Júlio Simões Júnior, que é o coordenador do Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília e também diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da mesma universidade. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, se não chover, país terá cortes de energia no verão. O estado de São Paulo, governo dá aval para reajuste da gasolina. A Tribuna, estiagem afeta preço dos alimentos. BocNews, terceira-feira de emprego garante mais de 1.500 vagas. Santa Portal. Jovem é preso tentando depositar cheque clonado de quase R$5.000. G1 Santos e região. 7 pessoas são presas em operação contra o tráfico. E no portal da UOL, oposição republicana assume controle do Congresso dos Estados Unidos. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E com uma economia instável, inflação em alta, juros altos, baixíssimo crescimento. Com um cenário desses, os desafios do setor econômico para o governo federal são imensos para o próximo exercício, para 2015, especialmente no sentido de retomar o crescimento econômico. E como fazê-lo? Como gerar empregos? E como gerar empregos com qualidade, empregos com qualificação profissional para os nossos jovens. Afinal, nós temos quase 20 milhões de jovens sem estudar e sem trabalhar. Este é um outro imenso desafio. E são temas do programa de hoje, até porque os nossos convidados são especialistas em questões econômicas e também em educação. Mas o debate, a avaliação de ambos em torno de todos esses temas, entre outros também relevantes, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas para hoje. Cris. A previsão do tempo é de sol com muitas nuvens durante a manhã. De acordo com o Climatempo, esta quarta-feira será chuvosa. A temperatura varia entre 19 e 25 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. Na região da Serra e do Planalto, o tráfego é lento. Já nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, tem tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 8 balsas operam na travessia Santos-Guarujá. A demora é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e com espera de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A representação vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar.
Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 5 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o professor Júlio Simões Júnior, que é diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Unisanta e também coordenador do Núcleo de Estudos Socioeconômicos. Participa do programa como comentarista também o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT do programa de hoje. Cris. Isso mesmo. Agora a gente vai assistir uma reportagem da Boc News TV sobre o aumento de preço das feiras livres. A falta de água que acontece em boa parte do interior de São Paulo já afeta o preço dos hortifruti grangeiros. Quem vai à feira livre já percebe o aumento dos preços. Confira a reportagem de Douglas Luan aqui na Boc News TV. Tem alguns produtores que estão sentindo a falta de água já, né? Principalmente próximos aos reservatórios as represas, né? Que eles estão segurando água para encher as represas e alguns produtores sem água. O que sofre mais com esse calorão todo, com essa estiagem lá no interior? Quais são as verduras, as folhas que sofrem mais com isso? O que precisa mais de água é principalmente essas hortaliças, né? Que são alface, agrião, essas coisas, precisa de muita água, né? Então, são as verduras que sofrem mais, sim, nessa época. Você acha que daqui para frente, a gente sabe que a temporada de seca, de calor mesmo, é agora no verão? Você acha que no verão o preço deve mudar, a qualidade deve mudar por conta dessa estiagem um pouco mais prolongada? Ah, sim, se continuar essa falta de chuva vai acarretar assim, né? E os que têm pouca água vai ficar sem água, então vai subir mais o preço mesmo. Aqui na feira, o que o senhor tem percebido? O preço principalmente das folhas tem subido um pouco mais? Um pouco mais, Com esse tempo de pouca chuva aí tem aumentado um pouco, né, as verduras, principalmente as frutas que estão mais caras. Nós esperamos que chova, né, para poder ver se abaixa um pouquinho aí as coisinhas da feira aí que tá. E o salário não precisa nem falar, né, que o salário nosso tá lá embaixo. Pois é, essa constatação do cidadão, que é o consumidor, que compra seus produtos de hortifruti nas feiras livres. E além da estiagem, professor Júlio, há também a questão agora do aumento da gasolina. O governo já deu aval para o reajuste da gasolina, o que deverá acontecer nos próximos dias. Não se sabe ainda o percentual, mas isso, evidentemente, esse reajuste vai impactar toda a cadeia produtiva e certamente a cadeia alimentar também sofrerá reajuste, não é isso? Bom dia, obrigado pela presença, professor. Bom dia. Bom, isso aí certamente vai impactar, porque primeiro nós temos já o problema, como foi apontado aí, o problema climático, né? Que está pegando praticamente todo o Brasil, enfim. Isso aí prejudica a lavoura, diminui a produtividade, aumenta o preço dos produtos e agora vindo esse aumento da gasolina vai impactar também na questão do transporte desses alimentos até o consumidor final. Sim. Então, nós podemos prever já por aí um aumento considerável no índice de inflação. Porque também impacta na inflação, quer dizer, a inflação que já vem em alta vai subir a meta bem mais, né? estabelecida já foi superada. Já foi superada, né? Foi superada. E isso é um dado absolutamente negativo. Rodolfo Amaral, o que você prevê, você que é um analista, um estudioso das questões econômicas, enfim, do país, o que você prevê e imagina para o Brasil em 2015, Rodolfo? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, professor Júlio, bom dia, Cris, bom dia ao telespectador. Chico, os cenários, infelizmente, são os piores possíveis, porque é uma combinação de fatores, como estava falando o professor Júlio. Nós temos um problema aí com a estiagem, com o preço dos alimentos, agora com os combustíveis que refletem no frete. Temos problemas também de reajuste na energia, sim, que também reflete nos preços. Então, isso tudo tende a provocar impactos sérios no processo inflacionário
tá? Elevando ainda mais a inflação que hoje já está saindo do controle. Tá? Para combater esse processo, o governo vai ter que insistir no outro lado, na outra ponta, que é elevando a taxa de juros para inibir o consumo, como fez o Copom em reunião recente, aí levando para 11,25. Só que se você controla demais o consumo, você reflete no mercado de trabalho. Sim. Quer dizer, você gera na outra ponta desemprego. Então, na verdade, para você equacionar essa situação, você vai ter que ter políticas públicas rigorosas, mas planejadas. E coisas que não o hábito do atual governo. Eu acompanho aí, por dever de ofício, as prestações de contas da Presidência da República há muitos anos. E todos os anos a gente vê que essa situação está ficando cada vez pior. O Lula, no governo anterior, ele teve uma estratégia que a gente, em vários programas, disse que num determinado momento ela teria o seu fim, que foi principalmente aquele prolongamento do crédito, certo? Permitindo, por exemplo, que as pessoas comprassem um automóvel em 80 parcelas, eletrodomésticos e tudo mais. Então, quem não tinha poder aquisitivo elevado, conseguiu adequar isso às contas, a parcelinha daquele financiamento. Tudo bem, pagou 4 geladeiras, pagou 3 automóveis, mas comprou o seu automóvel. Mas comprou. Então, esse segmento, e nós tínhamos o hábito aí, a participação do crédito na economia era muito pequena. Só que ela praticamente duplicou e hoje esse pessoal se encontra ainda pagando aquelas parcelas. Quer dizer, então esse pessoal saiu do mercado de consumo e isso impactou, evidentemente, nos resultados da economia. Então, por mais que a gente queira ser esperançoso, não dá para ser esperançoso com relação a 2015. Eu acho que as pessoas têm que começar a se precaver, quem tem reservas tem que procurar mantê-las dentro do possível. Aqueles que estão à procura do emprego, eu acho que vão ter mais dificuldades. Aqueles que têm emprego, mas ainda não têm uma vida estável, têm que começar a se precaver, evitar de entrar em prestações de longo prazo, porque vão acabar correndo o risco aí de ficar naquela dependência do seguro-desemprego. Enfim, os cenários são os piores possíveis. Somando-se ainda o investimento público, tá, que já é pequeno em todos os níveis, municipal, estadual e federal, tá, com todos esses impactos na economia, isso deve impactar na arrecadação e, por consequência, também diminuir o investimento público. Então, por mais otimista que eu queira ser, eu acho que a gente tem que ser cauteloso nesse momento, porque o cenário não é nada bom e a gente não vai poder, para o atual presidente, sequer dar aquela folga de início de governo. Não, não é. É continuidade de governo, então a paciência da sociedade vai ser pequena. O governo não será o primeiro ano, será o 5º ano do governo. Nesse cenário, diante desse diagnóstico feito pelo Rodolfo Amaral, professor Júlio, como é que se pode retomar o crescimento? Que seria uma alternativa para fazer frente a toda esse cenário eu acho que descrito pelo Rodolfo. A coisa não é tão simples assim de se retomar esse crescimento, né? Porque existe uma crise também que abateu lá fora e está começando a se recuperar agora, né, na Europa. Mas o Brasil, que está cheio de divisas aí depositadas e tudo mais, precisa investir um pouco mais aqui dentro, né? Gerar emprego. Não é o fato de você ter gente que precise trabalhar, mas aí precisa ser formado. Né? Tem que ser formado, tem que ser colocado no mercado de trabalho com conhecimento para poder desempenhar a sua função. Agora, isso implica em qualificação, professor? Qualificação profissional. Né? Então, existe aí o programa que o governo está apoiando, que é o Pronatec, né? Mas, assim, é muito incipiente. O aluno estuda 1 ano e meio e tal, quer dizer, não existe uma formação que possa dar uma margem maior para ele de se movimentar no mercado de trabalho. Né? Ainda mais um mercado exigente hoje em dia, competitivo, né, professor? Muita gente querendo trabalhar, né? As vagas não são tantas assim para todo mundo e, logicamente, que existe também uma negociação em termos de salário, né? Claro, a pessoa se submete a variações salariais aí maiores em função dessa demanda que existe por emprego.
Por outro lado, a parte da educação, há que se tomar um cuidado com a qualidade com que essa educação está ocorrendo hoje no Brasil. A gente sabe que houve um aumento muito grande entre cursos e instituições que foram criadas praticamente da época de Fernando Henrique para cá. Só que essa proliferação de cursos também é temerosa, né? Tem que ter cuidado porque existem situações em que você vê claramente que é pura e simplesmente a busca por resultados financeiros do que a qualidade do ensino. Então isso aí é preocupante porque a pessoa entra no mercado de trabalho não com aquele conhecimento, aquela formação que seria necessário para ele, né? Então isso é um ponto que também precisa ser bem acompanhado no meu modo de ver, né? Porque eu acho que a pessoa que se prepara numa universidade, numa faculdade, num curso superior, e tem uma visão de que isso vai lhe permitir crescer dentro do mercado de trabalho. E se ele não tiver o conhecimento necessário, a formação necessária, não adiantou nada ele perder 4, 5 anos dentro do... Não vai acessar o mercado de trabalho. Não vai. Agora, vive-se também, Rodolfo, um processo de desindustrialização no país. E isso é um processo também preocupante, porque na medida em que se perde postos de trabalho na indústria, abre-se postos de trabalho no comércio, no serviço, com salários muito inferiores, e essa é uma realidade que já vem acontecendo no Brasil há algum tempo. Como é que se pode reverter uma situação nesse nível, Rodolfo? Chico, a gente tem que considerar alguns aspectos aí importantes. Primeiro, eu estava nascendo na época, mas, por exemplo, no governo Juscelino Kubitschek, todos lembram aí, quem estudou um pouquinho de história, lembra do chamado plano de metas. Sim. Quer dizer, então, o governo ele tem que ter a sensibilidade de sinalizar para a iniciativa privada, para o investidor, o que ele quer, mas o que ele quer não para amanhã, o que ele quer para daqui a 10, Sim. 20 anos, claro. Políticas de longo prazo. Então, nós não temos política industrial. Certo? Nós não temos política, nós temos o Plano Nacional de Logística de Transporte, projetado para 2034, que exige uma fortuna, mas não há diretrizes. Certo? Por quê? Porque nós temos N órgãos que hoje passam, no caso aí, Ministério do Transportes, ANTAC, a NTT, quer dizer, tem que passar por tanta gente para decidir que o empresariado vive aí meio que dentro de um cenário de insegurança jurídica. Então, a presidente Dilma tinha que, nesse momento, passar limpo essa situação. Vamos tirar, nós temos um país que tem uma carga fiscal aí de 36% do PIB. O ano passado, 2013, por exemplo, só para você ter uma ideia, a política de desoneração tributária envolveu algo em torno de 271 bilhões de reais. 40% do que foi efetivamente arrecadado. Então o governo lança uma alíquota inexequível, e depois ele tem que desonerar porque a sociedade e os segmentos não conseguem pagar. E aí começam a ficar dando benesses pontuais. Só o Super Simples, que embora ele seja importante, ele implicou no ano passado numa desoneração de 58 bilhões de reais. Agora, a gente tem que ter a capacidade de medir esses efeitos, quer dizer, para que segmento. Essa desoneração implicou em geração de postos Sim. de trabalho, tá? O caso da indústria, nós não estamos isolados, nós somos uma ilha isolada do restante do mundo. Nós estamos vendo aí, a indústria de tecelagem está indo para o espaço, porque a China chega aqui, tá bom, qualquer dona de casa que está nos assistindo agora, sabe que o efeito da 25 de março no dia a dia das pessoas... Qualquer loja de 1,99 aí. Então, são essas situações que a disparidade de preços, tá? Aí, mas lá o trabalho é escravo e etc, etc. Não importa. Na questão da economia, certo? O resultado, o consumidor vê o preço final. Claro. Tá? Então, eu acho que essas questões, o governo tinha que centrar agora, já que a presidente anunciou a disposição de diálogo, tá? Uma coisa é o diálogo da presidente da República com o Congresso Nacional, que esse eu não acredito que vá ocorrer,
por razões óbvias, razões partidárias, de interesse. A oposição foi feita para ser oposição, mas ela tinha que fazer um diálogo com o restante da sociedade, com o empresariado, mas um diálogo franco, aberto, para se buscar objetivos, porque a desgraça não é boa para ninguém. Claro, quer dizer, ninguém então, quer o mal do país. A gente tem que ter. Agora, não é essa a política, o hábito, a tendência dos governos petistas. Então, os governos petistas, normalmente, eles querem, eles que dividiram a sociedade. Na campanha eleitoral, ficou aquela divisão entre ricos e pobres, como se uns não precisassem dos outros. Certo? Uns são ricos e os pobres são pobres, mas se os pobres não tiverem os ricos, os pobres não têm para quem trabalha. Enfim, ficou uma coisa assim tão mesquinha, certo? Com uma visão tão estreita que eu não consigo entender aonde eles querem chegar com essa situação. Não, e aquilo que foi criticado na campanha parece que está sendo adotado agora. Por exemplo, o professor Júlio, a presidente Dilma, como disse o Rodolfo, já sinaliza um ajuste da máquina, uma redução dos organismos públicos, enfim, de todo esse, do Estado brasileiro. Já se sinaliza um contingenciamento de recursos, de verbas, ou seja, a redução de investimento. Ou seja, tudo aquilo que foi discutido na campanha e que foi negado peremptoriamente pelo próprio governo. Essa redução aí de cargos e tudo mais, eu acho que vai ser um pouco difícil dentro das parcerias que foram feitas com os diversos partidos. Que alguém vai querer abrir mão de um lugar desse. Da sua fatia do bolo, não? Então, acho que vai ser complicado ela alinhavar. Talvez esse diálogo seja aquele que ela está dizendo, que fazer o diálogo para negociar isso aí, olha, deixa isso aqui. A governabilidade. Porque senão não vai dar, não. É muita gente para... Agora, o senhor acredita em contingenciamento de recursos, de investimento, dada a crise? Até porque já se fala, diante da estiagem, professor Júlio, em racionamento de energia, ou seja, o setor de energia em função da falta de chuvas. A gente tem como fonte de energia aqui a água, né? Mas você anda pela Europa, você só vê torres de energia eólica funcionando, dando a sustentação para eles, né? Então acho que faltou justamente a visão de investimento nas coisas certas no momento certo. Não os investimentos que são feitos e que você não vê o término daquilo que foi, onde foi aplicado o dinheiro, né? Então, o problema é a qualidade de onde se investe, do tipo de investimento que se faz. Então, isso daí eu acho que é falta de visão, de planejamento, né? Ele fazer um planejamento, como o Rodolfo falou, de médio e longo prazo, para você saber onde você quer chegar, como você quer chegar. A conversa com os setores da economia tem que ser na base da parceria, quer dizer, um tem que estar ajudando o outro, não é um querer ser mais do que o outro, né? Eu acho que se houvesse condição aqui no Brasil de todos terem acesso aos bens de consumo, bens materiais, eu acho que só o nosso mercado interno seria suficiente para alavancar as indústrias aqui do país, consequentemente o serviço ir atrás e tudo mais. Mas não existe pelo menos não se percebe, né, essa preocupação em querer fazer com que os pobres sejam menos pobres e os ricos sejam mais pobres. Não é essa a intenção. A intenção é que todos consigam subir, melhorar o padrão de vida. Isso aí seria um benefício inestimável para toda a economia brasileira. Então, eu vejo assim que essa dificuldade que ela já sentiu durante o período eleitoral, ela vai sentir agora, tem que repensar, como já está repensando, em termos do que fazer, né? Porque senão nós vamos estar tomando o mesmo do mesmo, né? Quer dizer, não vai sentir mudança, apesar de ser a mesma presidenta, né? Mas mudança em termos de o que fazer, né? Vai continuar a mesma coisa, então nós não vamos mais do caminhar. mesmo, né? E o governo, Rodolfo, precisa oferecer respostas convincentes para a sociedade. Chico, nós temos umas coisas aqui que acontecem no Brasil que são irônicas. Por exemplo, nos últimos 15 anos, o Brasil saiu de uma frota de veículos de 25 milhões de veículos para 65 milhões de veículos. E aí tinha aquele apelo, tá? Para que a indústria
automobilística não quebrasse, não demitisse por causa daquela história dos metalúrgicos, então, aí, tira o IPI do carro, incentiva o parcelamento. Bom, aí depois que viu-se o estrago que foi feito, porque o problema não é ter 65 milhões de veículos, é ter 65 milhões de veículos com a frota concentrada em locais pontuais. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, nós temos 32% da frota de veículos do país. Aí ninguém sai do lugar. E quando o carro não sai do lugar, não é só o estresse físico da pessoa, isso impacta na economia, isso impacta no custo do frete. Quer dizer, a questão da mobilidade urbana reflete, em outras palavras, no preço da batata na feira. Tá? E as pessoas, às vezes, não têm essa dimensão, não conseguem enxergar essa situação. Então, nós precisamos, por isso que eu digo, nós precisamos ter essas políticas de longo prazo, ter clareza onde nós queremos chegar, porque hoje o poder decisório, com o advento da internet, com a tal da realização efetiva da vivência da aldeia global, as decisões são muito rápidas e nós estamos ficando atrás, certo? A gente fica com aquela historinha de que nós somos emergentes, nós continuamos um país subdesenvolvido, com N problemas crônicos em várias situações. O governo, até para realizar suas obras elementares de infraestrutura, vai ver em qualquer setor do governo de infraestrutura, o nível de execução orçamentária mais elevado é de 25%. Tá? Então, esse negócio de ficar, o governo atual, ele é muito bom no marketing de dar nome para determinadas coisas. Então, por exemplo, transformou o que era Sistema Financeiro da Habitação em Minha Casa Minha Vida. Ficou bonito a beça. Mas é exatamente o que acontece no país desde 1964, porque que lá naquela época até se entendia, talvez muitas pessoas não saibam, mas, por exemplo, como é que surgiu o BNH? O BNH surgiu em 1964, mas só foi efetivamente implantado em 66, porque primeiro que se criou a ideia, aí depois precisava de recursos para financiar. Foi quando surgiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não surgiu como uma forma de apoio à garantia do trabalhador, foi para financiar o sistema, o BNH naquela ocasião. Então não mudou nada, mudou o nome, tá? Para Minha Casa Minha Vida. E a gente cria aquela celeuma, esse negócio de incentivar as habitações populares, isso se dá em regiões que tenham dimensões de áreas vastas. Por exemplo, esses projetos em regiões litorâneas, certo? Como a nossa casa, vai tentar construir uma casa aí no padrão do Minha Casa Minha Vida a 80, 100 mil reais, não consegue, porque você não consegue terreno. Então, qualquer dia o cara está morando numa casa de 20 metros quadrados, certo? Que não dá nem para ele respirar, sai entra um de cada vez para respirar dentro da casa. Então, essas situações precisam ser planejadas, tá? E não é possível que os pensadores deste país tenham subido, né? Claro. Eu fico imaginando... Onde estão os cientistas sociais, os cientistas Celso Furtados, o Hélio Jaguaribe. Quer dizer, será que nós não produzimos mais pessoas, pensadores dessa envergadura? É verdade, fica aí uma bela indagação. Agora, a propósito, é por essas e por outras que nós continuamos aqui na região, professor Júlio, com um déficit superior a 100 mil moradias. A nossa região, que é tida como uma região até de excelência em termos do país. Mas agora, professor Júlio, eu peço a licença, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre a situação econômica de emprego, desemprego e inflação em Santos e na nossa região. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 5 de novembro. E hoje recebendo com muito prazer o professor Júlio Simões Júnior, o diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Unisanta e também coordenador do Núcleo de Estudos Socioeconômicos da Universidade de Santa Cecília. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista, consultor econômico Rodolfo Amaral. Eu queria dedicar esse bloco agora, professor Júlio, às questões mais locais e regionais. E o NESE, que é o Núcleo de Estudos Socioeconômicos aqui da Unisanta, desenvolve um trabalho pioneiro, um trabalho importantíssimo com relação à pesquisa de inflação e também de nível de emprego e desemprego em Santos e região. Eu gostaria que o senhor abordasse, começando pela questão do emprego e do desemprego aqui em Santos e na região, professor. Bom, Chico, o emprego aqui na cidade de Santos, vamos dizer, a cidade na região é a cidade que possui o maior número de empregos chamado no estoque dele, né? Sim. O desemprego na cidade, ele também é alto em termos gerais, está em torno de 7%, 8% hoje. Hoje, hoje em Santos. Em Santos. Desemprego de 7% a 8%. Chegou a 23%. Já tivemos bem mais. Houve uma melhora. A concentração de desempregados está mais na faixa dos 16 aos 29 anos, aos 24 anos, perdão. Dos 16 aos 24 anos é onde tem a maior concentração de desemprego. Entre os sexos, a mulher sempre está abaixo do homem no que diz respeito a se empregar, né? Esse aspecto pode ser até explicado pelo fato de que a mulher se lança ao mercado de trabalho quando a situação em casa não está boa ou quando o marido acaba por ficar desempregado. Então ela sai a campo para tentar resolver isso. Na região não está muito diferente disso. 7%, 10%, 7% dentro das cidades que a gente faz o trabalho. O interessante é assim que a metropolização também existe na questão do emprego. Quer dizer, muita gente vem de outras cidades para cá trabalhar aqui em Santos. Né, e a gente até brinca, lógico, ninguém aqui vai querer fechar as fronteiras para que os outros venham para cá, não se trata disso, mas é um comparativo, né? E se o pessoal não viesse para cá, nós teríamos empregos em abundância para todos os santistas, né? Mas é lógico que isso daí é uma condição que não se tem como coibir, não se deve coibir, claro, né? Mas apenas para ilustrar. E é claro também que essa metropolização, e o Rodolfo deve ter mais informações a respeito disso, essa metropolização acaba também prejudicando internamente os municípios em si, né? Por exemplo, a questão de saúde, a Prefeitura de Santos, por exemplo, faz o seu planejamento para atender a população local. Mas a gente sabe que se a qualidade aqui for melhor que as dos municípios vizinhos, que vão vir pessoas desses municípios atrás desse serviço, né? Mesma coisa com relação à escola, né? Então a gente sabe muito bem, vem gente trabalhar aqui, traz as crianças e deixa na escola enquanto trabalha e depois vai embora. Então esse tipo de, essa ocorrência em termos de região, eu acho que precisaria ser melhor dimensionada, melhor analisada, porque eu entendo que até hoje a metropolização não saiu do papel. Existe só no papel essa metropolização, mas não existe... Ela é só de direito, né? De fato não existe. Não existe esse trabalho conjunto,
vamos dizer assim, né? Então eu vejo o seguinte, que você tem o jovem que está na idade universitária com um maior índice de desemprego. Isso aí repete em todas as outras 4 cidades que a gente vê. A questão nossa aqui maior é serviço. A empresa prestadora de serviço é aquela que mais emprega aqui na região, né? O poder público tem uma parcela boa também, né? E a indústria, da mesma forma, se eu considerar que quem mora aqui também em Santos também pode trabalhar na Uzi Minas, pode trabalhar em Cubatão, por exemplo. Enfim, claro, né? Então isso é normal. E a mulher, a questão da mulher, a questão que foi falada. Santos tem uma característica também interessante. Santos e a região, né, concentra muito aposentado. Sim. E esses aposentados, eles acabam, por vezes, auxiliando até na manutenção da família. Muitas vezes, né? Sustentando a família. Enfim, e outros voltam a trabalhar para poder agregar o valor a... Melhorar a sua renda. Nossa... aposentadoria, né? É verdade. O senhor traz dados preocupantes, viu, Rodolfo? Porque, de fato, nessa faixa de 15, 16 anos até os 25, 25 anos. Ou seja, é a faixa de concentração do desemprego, porque nós temos isso se reproduz no país todo. Nós temos quase 20 milhões de brasileiros, a geração nem, né? Nem trabalha e nem estuda. E até colegas que acrescentam que tem mais um nem, viu, Rodolfo? Não trabalham, não estudam e uma boa parte nem quer. Nem quer. Seria a geração nem. Como sempre brinca, inclusive, a nossa produtora aqui, Rosana Major. Mas, Rodolfo, diante desses dados, diante desses números da nossa região, de fato, do ponto de vista metropolitano, nós não temos, enfim, uma prática metropolitana, Rodolfo? Nós não temos, e nós não temos nem a prática de planejamento, por incrível que pareça. A própria agência metropolitana contratou uma empresa recentemente, apresentou um plano estratégico, que é muito bonito no papel, mas a gente que está do lado dos dois lados, certo? Do lado prático de executar e do lado acadêmico também dando aula, sabe que o lado acadêmico é extremamente importante, mas você não pode só apresentar um planejamento com a visão meramente acadêmica, porque na prática a realidade é absolutamente outra. E o plano que foi apresentado, conceitualmente, ele é maravilhoso, certo? Mas não sai disso, não sai do papel. Até para as pessoas mais simples entender os objetivos fica difícil. Você falou de vários aspectos aí, Chico, por exemplo, da questão de habitação. Se você for ver, e isso está disponível nos bancos de dados, nos últimos 40 anos, a nossa região teve uma produção, um avanço, mais especificamente, da ordem de 10 mil domicílios por ano. Quer dizer, portanto, em 40 anos, nós precisamos produzir 400 mil domicílios. Tá? Significa dizer que nos próximos 10 anos nós precisaremos pelo menos de mais 100 mil, certo? Tá? E nos próximos 20 anos mais 200 mil. Aí a gente começa a olhar para o lado e pergunta, vai construir aonde? Aonde? Certo? Por quê? Porque nós temos uma limitação territorial por natureza. Dessa área territorial que nós temos aí, que é 0,95% da dimensão do estado de São Paulo, certo? Nós temos a sua maior parte preservada. Tá? E a preservação, ninguém é contra a preservação, mas se nós preservássemos apenas, por exemplo, a chamada parte integrante da Serra do Mar, já representa 36% do nosso território, estava de bom tamanho preservar. Não, mas nós avançamos. Em Bertioga, em 2010, foi preservada aí uma área, foi criado o Parque Estadual da Restinga, com 93 quilômetros quadrados de extensão, ou seja, quase 2,5 vezes Santos Ilha. Certo? Então, e aí o que acontece? Quando eu falo isso, os ambientalistas não gostam, mas não existe coisa mais elitista na face da terra do que preservação territorial ambiental. Por quê? Porque um pedaço de terreno, volta à batata, tem a mesma relação econômica de que um saco de batata na prateleira de um supermercado, ou seja, é a relação da oferta e da demanda. Há uma redução de terreno, os que sobram ficam mais caros. E o que ficam mais caros, quer dizer, só tem acesso àqueles que têm mais posse.
Com relação à juventude, nós temos aí, historicamente, eu digo aí pelo menos 20, 30 anos, quando começou a se fazer mais especificamente esse tipo de estatística com a mão de obra empregada, essa faixa etária de 18 a 24 anos, ela tem uma participação na economia formal de trabalho variando entre 18% a 21%. É o patamar dela, ela não sai disso. Sim. Varia de uma cidade para outra. Aqui na região da Baixada Santista, a que mais emprega nessa faixa etária de 18 a 24 é o município de Bertioga, tá? Que chega a 21% da sua massa de salário. Mas isso teria que ser estudado com profundidade. Nós temos uma tendência natural, tá, para a atividade de serviços, tá? E a atividade de serviços extremamente intelectuais. Nós colocamos aí cerca de 8.000 profissionais formados por ano na rua para trabalhar, médicos, enfermeiros, sim, advogados, jornalistas, administradores de empresa e etc. E a gente tem que sair daquela questão, vivo dizendo nesse programa aqui, tenho discutido isso, discuti recentemente com o deputado eleito Papa, ele vai dar uma atenção especial a isso. Nós temos que mexer numa legislação de modo de acabar com essa formalidade, aquele negócio do cara sair 8 horas da manhã, chegar no escritório de contabilidade e ficar lá 12 horas, 10 horas, 8 horas trabalhando, quando ele podia estar fazendo aquilo na casa dele, online com a empresa, certo? Com a central, e várias outras atividades podem ser feitas assim. Você tira a pessoa da rua, você não precisa, quando é mulher de creche, para cuidar de criança, enfim. Nós temos que ser criativos. E eu acho que aí a universidade ocupa um papel importante. Ou seja, a universidade tem que se aproximar mais do poder público, ela já faz alguma coisa, mas tem que se aproximar mais, porque ou a gente tem o pensamento da universidade efetivamente trabalhando em prol do setor público, ou nós vamos ficar engateando cada vez mais. É verdade, e aliás, nesse sentido, né, professor Júlio, o senhor é professor, é diretor de uma importante faculdade da Unisanta, importante faculdade aqui da nossa região, que é a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Quer dizer, e a tecnologia da informação, ou seja, ela tem que estar à disposição das pessoas, né? E, nesse sentido, é louvável a iniciativa da criação de cursos de ensino à distância. E isto está crescendo muito, e não apenas aqui na região, mas no país todo, no sentido de que as pessoas, como disse o Rodolfo agora, quer dizer, estudando em casa. Quer dizer, ou seja, a tendência é essa, né? O crescimento da educação à distância está sendo muito firme, muito positivo. O que eu vejo nesse tipo de educação é a cultura do jovem, né? A cultura, o pensamento do jovem. Eu entendo assim, eu vejo que o jovem na faixa de 17 para 18 anos, que é quando ele está ingressando na universidade, ele tem uma necessidade muito grande de estar próximo de alguém, né? Então, eu costumo brincar que quando ele entra na universidade, ele já entra atrás de uma namoradinha para fazer a amizade dele, aquela coisa toda. Então, ele tem sempre com quem conversar, com quem trocar ideia. Quando ele parte para a educação à distância, é ele e a máquina. Não tem mais ninguém do lado dele, né? E às vezes não tem como se dar uma resposta imediata a uma dúvida que surja. Uhum. Então, assim, ele não tem ainda aquela condição de ficar fechado dentro de um ambiente, prestando atenção numa tela de computador, sem que ele se... É por isso que o ensino à distância tem muitas pessoas de mais idade, que têm maturidade suficiente para essa nova realidade. Isso, né? Então, o que acontece? Eu uma ocasião, fiz uma pesquisa com os alunos aqui, foi até para a minha dissertação do mestrado, quanto é que eles usavam, o tempo que eles usavam acessando as redes sociais, né? Enfim, Facebook, Twitter, aquela coisa toda, e quanto tempo eles ficavam diante do computador estudando. Por que diante do computador estudando, né? Ou lendo um livro, não necessariamente, mas o tempo. Eles levavam muito mais tempo nas redes sociais do que numa leitura. Certamente. Entende? Então, quer dizer, existe essa tendência do jovem, que ainda não atingiu aquela maturidade, de ele desviar no foco que seria a educação à distância, desviar para
cair na rede social e ficar trocando... Atividade de lazer, de entretenimento. Então, acho que isso aí é um componente. Eu não estou falando só da questão do ensino à distância. Eu acho que o ensino à distância, num determinado momento, ele vai vir com uma velocidade que nós não vamos conseguir... Já está vindo, Rodolfo. Mas no sentido, Chico, porque também não adianta o jovem sair de casa, chegar na universidade, o professor está com lousa e giz, ele está no celular lá o tempo todo, o professor falar alguma coisa, ele vai checar no Google, porque é isso que acontece hoje. Agora, eu estou falando de um outro fenômeno que já está acontecendo e nós, que já estamos com uma idade um pouco mais avançada, não estamos percebendo ou estamos fechando os olhos para essa realidade. Eu estou falando que hoje em dia você pega um jovem aí, de 18 a 25, um pouco mais, certo? Ele vai comprar um tênis, ele não vai mais na loja, ele compra na internet. Uma dona de casa hoje está comprando televisão, fogão, tudo na internet. Então, e aí a gente fica inaugurando shoppings, né? É uma coisa assim absurda, tá? Vamos ganhar, a cidade vai ganhar um shopping, acabou esse negócio. Talvez uma coisa que fique ainda um pouco mais difícil, principalmente para as mulheres comprar na internet, é roupa, porque a mulher gosta de ver a roupa, gosta de experimentar e tal. Mas o restante, eletrodoméstico, essas coisas acabou. Não e os jovens alegam que é mais barato. Não, é mais barato, você faz consulta, você entra em sites de várias lojas, diversas, você sabe o preço de a oferta e etc. E eles compram e chega direitinho, Chico. Então, nós estamos em outro mundo e não estamos percebendo isso. Aí eu fico assim escutando, eu escuto alguns comentaristas, alguns analistas dizer assim, ai, como que está pobre o centro da cidade de Santos. E vai sumir do ponto de vista de comércio, mas não vai ser o centro de Santos, vai ser de um modo geral. Isso está acabando, a realidade é outra. É certo, Rodolfo. Peço licença, Júlio, vamos para mais um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos falar sobre a inflação em Santos. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer, eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 5 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebemos com muito prazer o professor Júlio Simões Júnior, diretor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Unisanta, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. E neste último bloco, professor Júlio, eu queria perguntar ao senhor a respeito da inflação em Santos, porque o NESE, o Núcleo de Estudos Socioeconômicos, desenvolve pesquisas com relação à inflação em Santos e como estamos em relação a essa situação. Vou dizer que a inflação dos últimos meses tem se mantido dentro de uma certa estabilidade, 0,4, 0,3, mas ela persiste, né? O que a gente sente hoje é que, já foi muito comentado aqui, a parte dos alimentos é que apresentam Deve haver um aumento agora? Um aumentozinho, quer dizer, vai ser mais sentido ainda, já vem apresentando, mas já vai ser mais sentido agora com todas essas
ocorrências que estão por... E quais são as próximas pesquisas? O NESE está elaborando, neste momento, alguma pesquisa, professor? Sobre inflação? Nós fazemos ela mensalmente. Né? Do dia 15 ao 25 de cada mês, nós fazemos o levantamento no mercado, né? Nós temos os pesquisadores que vão nos estabelecimentos fazer o levantamento em loco do preço e depois então é feita a tabulação toda e a análise dos resultados. E a gente está percebendo que isso aí está mantendo um certo equilíbrio de mês a mês. Né? Vale para a região toda? Vale para a região toda, com uma ou outra variável em função de distância, de preço de frete, tudo mais, possa estar impactando mais aí. Mas não foge muito do que está ocorrendo assim na região, não. Corremos o risco de uma deflação? Olha, nós já tivemos alguns momentos, nós tivemos uma deflaçãozinha, né? Mas ela no mês seguinte já foi retomada. Pode acontecer. Agora, tudo vai depender do movimento político, né? Como é que a coisa vai ser conduzida para que possa gerar essa possibilidade aí de deflação, né? A economia é que vai ditar. Certo. A situação econômica aqui de Santos e região, Rodolfo, acompanha os parâmetros nacionais? Em muitos aspectos, sim. Os impactos, de um modo geral, a gente sofre na mesma proporção, com pequenas oscilações. Mas você estava falando de inflação, Chico, isso é uma outra coisa interessante, porque até nesse aspecto o Brasil é diferenciado. Nós temos várias inflações. Nós temos o IPCA, que é o índice oficial de inflação. Temos o IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas, o GPM, que servem uns para contratos públicos, outros para contratos de aluguel, que são índices diferentes. Aí ninguém entende por que nós temos uma inflação, a oficial é X, a da Fundação Getúlio Vargas é Y ou Z. Primeiro, é o período em que é apurada, que é feita a coleta, que diferencia, a cesta de componentes que integram aquela medição. Você vê, por exemplo, uma inflação em Santos, onde 63% da população mora em apartamento, é um índice ímpar no Brasil, tá? Tinha que ter o preço do condomínio, né? A variação do condomínio. Você imagina se colocar a variação do condomínio no índice de inflação, ela explode, porque não tem coisa mais absurda para subir na face da terra do que o preço de condomínio, né? Então, eu acho que essas situações, é salutar o trabalho que o NESE faz, fazendo esse tipo de medição, dá um norte para a sociedade local, mas tem algumas, às vezes, otimismos exagerados. Hoje mesmo está sendo discutido, Chico, pelo jornal local aqui em Cubatão, aquele megapolo. Há uma expectativa muito grande da indústria crescer e tal. E eu não sou tão otimista assim. Eu acho até que vai crescer alguma coisa. O ICMS de Cubatão não vai crescer tanto pela indústria, vai crescer muito mais pela movimentação do petróleo. Certo? Se você for ler os jornais de hoje, certo? Traz aí, bateu-se mais um recorde aí na extração de petróleo, e como nós temos a refinaria Presidente Bernardo, na medida em que ela aumenta o volume, certo, aumenta o ICMS de Cubatão. Mas essas questões, por exemplo, a nossa dependência muito vinculada ao porto, ao polo industrial e uma boa parte também ao turismo, nós temos que acompanhar para e passe essa situação para que a gente não fuja da regra, porque caso contrário, a nossa tendência aqui é sentir esse impacto mais forte em função dessa limitação de espaço. Os custos são mais onerosos aqui, os preços em geral, tanto do aluguel como da casa própria, dos financiamentos, de modo geral. Então nós temos que estar sempre mais atentos, até porque nós não temos para onde crescer, né? A nossa ilha, com a nossa limitação de espaço, nós temos que explorar mais a atividade turística, que é diferente da atividade de veraneio, certo? Que hoje nós temos um peso aí dos imóveis de veraneio no litoral norte e no litoral sul da ordem de 66%. Tá? Isso tem que mudar, porque senão nós não vamos ter onde morar. Pois é, e qualquer dona de casa sabe que a inflação oficial, na verdade, nunca corresponde aos preços nas gôndolas dos supermercados. Estão sempre muito mais altos do que qualquer inflação oficial de qualquer instituto. Essa é a grande realidade hoje do Brasil. Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final dessa edição.
Prazer obrigado, recebê-lo. da mesma forma. Tá Prazer certo. participar. Sucesso ao Nese. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez. Rodolfo Amaral, como comentarista do programa. Agradeço a ambos os convidados, a Cris Salub e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.